Paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar um pouco em nome de Jesus. Eu gostaria de estar louvando ao Senhor neste momento. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Deus todo poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Ramassu, canta lá. Aleluia. Glória a Deus. Na estrada da Galileia, um homem veio, Pai. deixando a poeira para Aleluia. mas a morte chegou primeiro, Pai. já não tem mais solução. A menina está morta, grita a multidão. Aleluia. Na estrada da Galileia, um homem veio, deixando a poeira para trás. Mas a morte chegou primeiro, já não tem mais solução. A menina está morta, grita a multidão. Não temas, somente eu vou à tua casa. Eu sou a própria vida e o sol já está brilhando. Não ouça aquele choro, o choro da multidão. Eu digo, menina, levanta, eu sou a ressurreição. Ele pegou sua mão e ela ressuscitou. Ainda hoje ouço aquela voz. Calicacume, levanta e anda, essa é a palavra do Criador. Calicacume, levanta e anda, essa é a palavra do Senhor. Calicacume, levanta e anda, essa é a palavra do Criador. Calicacume, levanta e anda, essa é a palavra do Senhor. Aleluia. Não temas, e somente que hoje ele vai à tua casa. Ele vai fazer o milagre, ele vai fazer o impossível, porque ele é Deus. Não temas. Não temas, que somente eu vou à tua casa. Eu sou a própria vida e o sol já está brilhando. Não ouça aquele choro, o choro da multidão. Eu digo, menina, levanta, eu sou a ressurreição. Ele pegou sua mão e ela ressuscitou. Ainda hoje ouço aquela voz. Calicacume, levanta e anda, essa é a palavra do Criador. Calicacume, levanta e anda, essa é a palavra do Senhor. Calicacume, levanta e anda, essa é a palavra do Criador. Calicacume, levanta e anda, essa é a palavra do Senhor. Aleluia. Ele é o Todo-Poderoso. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Abra a palavra do Senhor. Coloque em nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel,
capítulo de número 21. Glória a Capítulo de Deus. número 21, apenas o versículo de número 9. Glória a Deus. Primeiro Aleluia. livro de Samuel, capítulo de número 21, apenas o versículo de número 9. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feristes no vale do Carvalho, eis que ela está aqui envolta num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante a essa, dá-me. Agora abra a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Glória a Deus. Aleluia. 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 Amém, irmãos? Amém. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Glória a Amém? Deus. Pode aceitar, irmão Jesus. Aleluia. Antes de entrar na mensagem, eu vi o texto de 1 Samuel, capítulo 20, capítulo 21, verso 9, apenas como uma introdução. Davi, ele estava fugindo de Saul, ele estava fugindo do rei Saul, e ele vai até o sacerdote Ahimelech para pedir pão, e ele pede uma arma para o sacerdote, pede uma espada para o sacerdote, não tinha alguma espada lá. E o sacerdote diz: a única espada que tem aqui é a espada de Golias. É a espada do gigante filisteu a qual você enfrentou. Essa arma não era estranha para Davi. Davi já tinha visto essa arma apontada contra ele, apontada para tirar a sua vida. Ele poderia falar dessa maneira: não tem uma outra espada? Tem que ser justamente essa. Tem que ser a espada daquele filisteu que quis acabar comigo uma vez. Se tem uma coisa que Davi entendia muito bem, era de espada, era de arma, porque Davi era um guerreiro. E ele sabia reconhecer uma boa espada vendo uma boa espada. Ele sabia muito bem que os melhores ferreiros da época eram os filisteus. As melhores armas da época eram produzidas pelos filisteus. Ele sabia que aquela espada tinha sido feita sob medida para o melhor guerreiro dos filisteus. Ou seja, era uma espada boa, era uma espada de qualidade. O problema, o que era mal, não era a espada. Seria aquele que seguraria
tornaria um objeto para o assassinato, um objeto para a injustiça, um objeto para a destruição. Mas a espada, mesmo sendo feita por Filisteu, mesmo sendo feita para Golias, ela estando nas mãos de Davi, passaria a ser um objeto de justiça. A questão não é a espada, a questão é quem está segurando a espada. É apenas para introdução isso, você já vai entender o porquê. A palavra começa no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 1, começa com Cristo dando as suas instruções finais para os seus discípulos. E entre elas, Jesus Cristo diz: ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, aguardai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus! E ser-me-eis minhas testemunhas. A ordem é dada e nosso Cristo sobe ao céu. E um grupo de 120 homens se reúne no cenáculo e começam a orar, começam a buscar a Deus, começam a pedir incessantemente: Senhor, sozinho nós não vamos conseguir. Pai! Senhor, o Senhor subiu ao céu. O Senhor disse que ia mandar um reforço para a gente. Se a gente for assim, a gente não vai conseguir pregar as boas novas. A gente não vai conseguir fazer nada. Senhor, a gente está precisando desse reforço que o Senhor prometeu, esse consolador que o Senhor prometeu. E são 10 dias incessantemente orando, clamando, buscando, pedindo. Eu imagino no céu Jesus. A Bíblia diz que ele rogaria ao Pai e pediria que enviasse um outro consolador. E Jesus, esses 10 dias: Pai, a minha igreja está precisando lá embaixo, a igreja está precisando ali. Eu disse que não nos deixaria órfãos, eu disse que pediria que o Senhor enviasse, e o Senhor vai pedindo e vai pedindo. E eu imagino que nesse momento Deus Pai autoriza, e Jesus fala para o Espírito Santo: agora vai descer ali na terra. Está vendo aqueles ali que estão orando, aqueles que estão reunidos ali? Aquela é a igreja, aquela é a minha igreja. Eu preciso de você lá, Espírito Santo. Vai ser o elo de ligação entre eu e minha igreja. Vai fortalecer, vai encher eles de poder. E não volta aqui até o arrebatamento da igreja. E o Espírito Santo desce. A Bíblia nos diz que eis que de repente veio o som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. E línguas repartidas como de fogo foram vistas. E foram todos cheios do Espírito Santo. Começaram a falar novas línguas. Começaram a profetizar, de maneira que aqueles que viam ficavam espantados, ficavam pensando: o que está acontecendo? O que é isso que está vendo? E aparecem os fariseus: ei, é a essa hora eles já estão embriagados de moço. Pai! E sabe o que acontece depois que o Espírito Santo desce? Vai lá Pedro, toma a palavra. Primeira pregação dele: 3.000 almas vão para o reino de Deus. Há um aleijado lá na porta do Templo Formosa. Vai lá Pedro, cura, levanta ele. Daqui a pouco, mais 5.000 almas chegam ao reino de Deus. E pessoa é curada ao ficar debaixo da sombra de Pedro. E milagres começam a acontecer. E pessoas e mais pessoas vão se achegando a Deus. Sabe o que começa a acontecer? Os líderes religiosos da época começam a ficar incomodados. Começam a ficar incomodados. Ei, a obra de Deus incomoda mesmo. A obra do Senhor, ela incomoda mesmo. É por isso que a igreja é bombardeada lá fora. E a palavra do Senhor, ela nos diz que
uma ameaça para eles. Porque tudo aquilo que eles estavam pregando, todo o legalismo, todo o fardo que eles estavam colocando nas pessoas, estava caindo por terra. O nome do Cristo que eles crucificaram, que eles pensaram que acabou com a história, cada dia mais estava sendo pregado. Os apóstolos, eles são presos, no capítulo de número 6, eles são presos. São açoitados pelo João. E de repente aparece um homem sábio chamado Gamaliel. Os fariseus todos furiosos, de repente um sábio no meio dos fariseus fala: olha, eu já vi isso acontecer antes. Apareceu um tal de Teudas, levantou alguns foram atrás dele, mas esse morreu, acabou. Depois apareceu um tal de Judas, a história foi a mesma. Daí ele fala: escuta, deixem eles ir, deixem eles fazerem aquilo que quiserem, porque se essa obra for de homem, ela vai se desfazer. Só que, porém, se essa obra for de Deus, ela não vai se desfazer, e vocês estarão lutando contra o próprio Deus. Sabe quantos anos se passaram depois disso? Mais de 2000 anos se passaram, praticamente 2000 anos se passaram. Essa obra ainda não se desfez. Aleluia! Mas continuando, lançam fora esses homens com uma advertência, falando: olha, vão embora daqui, mas não falem mais deste Jesus, não anunciem mais este Jesus, e não falem que fomos nós quem o matamos, que nós somos assassinos dele. E Pedro toma a palavra: ei, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Nós não vamos parar de falar de Jesus. São açoitados, pegam eles, açoitam, depois botam em liberdade. Sabe o que acontece? Uma coisa que é incrível: eles começam a se alegrar porque foram açoitados pela causa de Cristo. Eles veem um açoite, um motivo de se regozijar pela causa de Cristo. A obra cresce e vai se expandindo. Aleluia! De repente os apóstolos veem a necessidade que eles não podem deixar de pregar para servir as mesas. Então 7 pessoas são instituídas, 7 diáconos, para servir a mesa, para fazer aquilo que os apóstolos não poderiam fazer. E dentre eles um se destaca, 2 se destacaram, mas um deles foi Estevão. A Bíblia nos diz que Estevão, ele não tinha medo de falar. Glória a Deus! Ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Glória! E incomodava, Estevão incomodava. E de repente os fariseus, eles falam falsos testemunhos contra Estevão, arrumam falsas testemunhas contra ele, dizendo: ei, esse aí blasfemou contra Deus, esse aí blasfemou contra o templo, esse aí tem falado de Cristo, que ele voltará e vai destruir o templo. Estevão não falou nada disso. Mas Estevão não procurou se defender das acusações quando foi colocado ante os acusadores. Sabe o que ele fez? Ele os confrontou com a verdade. Ele começou as suas palavras falando a respeito de Abraão, passando por todos os patriarcas, passando por Moisés, passando por Davi, falando que desde o começo o Antigo Testamento apontava para a vida de Jesus Cristo. E ele acusa os sacerdotes de 2 delitos, de 2 crimes. O primeiro deles, valorizar mais o templo do que o Deus que é dono do templo. O segundo deles, assassinar o Cristo, o enviado de Deus.
Esses homens, aqueles homens colocam as mãos nos ouvidos e não querem mais escutar, e não querem mais ouvir, e levam o Estevão para fora da cidade, e pegam pedras e começam a tirar pedras. Você sabe o que acontece com a gente que é cristão? Cristão é alvo de pedrada. É, pai. Se você está levando pedrada, fica feliz. Aleluia. Fica feliz. Fica feliz porque Estevão estava bem certo daquilo que estava fazendo. Eu imagino nesse momento Estevão levando pedrada, leva a primeira, leva a segunda, leva a terceira. Mas de repente no momento ele olha para o céu. E a Bíblia nos diz que ele vê os céus abertos. Aleluia. E de repente ele vê o Filho do Homem. A destra de Deus Pai, o Filho do Homem está de pé. A destra de Deus Pai. Eu imagino uma cena assim. Aleluia. Está lá Estevão sendo apedrejado. E ao Estevão ser apedrejado, Jesus Cristo se levanta do trono. Se levanta. Estevão está perdendo a sua consciência, está morrendo ali. Estevão morre, morreu na terra, vai para o céu. E sabe o que acontece? Ele só faz assim: Estevão, bem-vindo. Aleluia. Seja bem-vindo. A Bíblia ela nos diz que a capa de Estevão é jogada nos pés de um homem, e é desse homem que eu quero ministrar. Glória a Deus. Um homem que tinha duas nacionalidades. Ele era judeu porque era filho de judeus, mas também era cidadão romano porque nasceu numa província romana, Tarso. Um homem que era fariseu e que aprendeu com um dos melhores fariseus da época, um dos homens mais sábios da época, professor Gamaliel. Um homem que era muito zeloso naquilo que ele acreditava. Eu sempre lembro que a Mancida, ela fala alguma coisa, ela fala que quando ela era espírita, ela era uma ótima espírita. Esse homem, quando ele era um fariseu, ele era um ótimo fariseu. Ele procurava seguir, embora não acertasse, ele procurava seguir tudo aquilo que estava escrito. E, assim como os demais fariseus, isso começou a incomodar. O cristianismo, a igreja, começou a incomodar esse homem, chamado Saulo de Tarso. É, pai. Saulo de Tarso para os judeus, Paulo para os romanos. Ele tinha dupla nacionalidade, ele tinha dois nomes. E a Bíblia nos diz que a capa de Estevão foi jogada nos pés daquele homem. Sabe o que isso queria dizer? Que ele teve uma participação na morte de Estevão. A própria Bíblia nos diz que ele consentiu na morte de Estevão. E a Bíblia nos diz que ele respirava ameaças de morte contra a igreja. Sabe quem quer dizer isso? Ele ameaçar a igreja de Cristo para ele era uma coisa tão normal quanto respirar. O ódio que ele tinha pela igreja de Cristo era uma coisa tão normal para ele quanto respirar. Ele odiava os cristãos. Ele odiava ao Cristo. Ele odiava a igreja. Era um incômodo para ele. Tanto pelo fato de ele ser um judeu. Porque a seita dos judeus estaria com os dias contados. A seita dos fariseus estaria com os dias contados. Se aqueles cristãos continuassem a se expandir. Também para os romanos era uma ameaça. Porque os romanos idolatravam a César. E de repente anunciavam um outro Deus. Um Deus que verdadeiramente é Deus. Ele respirava ameaças contra a igreja. O
odiava a igreja. Só que eu imagino nesse momento Jesus olhando de cima e vendo aquele homem e falava: ei, você é corajoso, você tem coragem, você está disposto a morrer por aquilo que você acredita, você é muito zeloso, você tem muitas qualidades. Infelizmente você está usando errado, mas você tem qualidades. Eu quero você do meu lado. Glória a Deus. Eu quero você do lado da minha igreja. Lembra do que eu falei da espada de Golias? Ela era uma ótima espada, mas estava nas mãos erradas. Pai. De repente passa para a mão certa. Paulo era igual à espada de Golias. Paulo era a espada de Golias. Aleluia. Tinha qualidade. Tinha muita qualidade. Zeloso, corajoso. Não tinha medo de morrer pelo que acreditava. Era inteligente, era sábio, estudava. Conhecia toda a lei. Mas ele estava usando do lado errado. Sabe o que a Bíblia nos diz? Que quando nós ainda éramos pecadores, não queríamos saber dele. O próprio Paulo escreveu isso. Ele nos amou. Ele nos amou. Quando nós ainda éramos pecadores, estávamos distantes dele. Quando nós estávamos contra ele, ele nos amou. Aleluia. E a Bíblia nos diz que esse homem chamado Saulo, e mais uma, o nome Saulo, o significado do nome Saulo significa aquele que foi muito desejado. Aquele que foi muito desejado. Deus queria, Jesus Cristo queria ele do lado da sua igreja. E de repente esse homem chamado Saulo pede cartas aos sacerdotes e vai até a cidade de Damasco. A intenção dele era prender todos os que se dissessem cristãos, que confessassem a sua fé em Cristo. A intenção dele era levar preso e, se necessário, matar aqueles que confessassem a Cristo. O caminho até Damasco, ele era um deserto. A estrada até Damasco era uma estrada deserta. Paulo estava em um deserto. A vida dele era um deserto. Um deserto, ele não produz nada. Um deserto é um lugar de sequidão. Paulo não estava produzindo nada. Indo ele pelo caminho de Damasco, pela estrada que vai até Damasco, eis que de repente surge um resplendor do céu, uma luz. Sabe uma coisa sobre a luz? Anda lá. Na escuridão você não pode ver perfeitamente como você está. Se você pega uma roupa na escuridão, você não vai ver se ela está suja, se ela tem alguma sujeira. Mas de repente você vem para um lugar iluminado com aquela roupa e vê que ela está suja. A luz brilha na vida de Paulo e ele passa a ver como ele estava perante Deus. Ele passa a se ver como um pecador, como um ímpio perante Deus. Ele passa a ver as suas falhas, passa a ver os seus erros. E que luz é essa luz é as boas novas de Cristo, é o Evangelho de salvação. A Bíblia, ela vai nos apontar os nossos erros, as nossas falhas, as nossas imperfeições. A luz brilhou na vida de Paulo. Aleluia. E de repente uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo conhecia aquela voz e fala: quem és tu? Eu sou Jesus. Aleluia. Aquele a quem tu persegues. Ei,
Aquele que te persegue pelo fato de você ser cristão não está perseguindo você. Ele está perseguindo o próprio Deus. Aquele que te afronta pelo fato de você ser um cristão não está afrontando você, está afrontando o próprio Deus. Aleluia! E Jesus Cristo fala uma coisa para Saul: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Isso significa o quê? Naquela época, as carruagens, as carroças tinham uma espécie de vara de ferro, uma vara com uma ponta aguda de ferro. E aquilo servia para incomodar o animal, se fosse um boi, se fosse um cavalo, que fosse puxar aquela carruagem, aquela carroça. E a pior coisa que o animal poderia fazer era querer se debater contra aquele ferro, porque ele ia se machucar mais ainda. Ele ia se debater, ele ia se machucar cada vez mais. Ele teria que seguir em frente, teria que seguir a direção que o carroceiro queria que ele seguisse. O Evangelho de Cristo era esse aguilhão. Glória a Deus! Chegou para incomodar. E estava incomodando Paulo. Só que Paulo decidia se rebater contra aquele aguilhão. Paulo era como um boi bravo. Ele estava se debatendo, ele dava coices contra esse aguilhão, e mais ele se machucava. Isso aí, recalcitrar contra os aguilhões, era uma expressão romana que queria dizer: você não pode contra um poder maior do que Deus. Você não pode, Paulo, contra o meu evangelho, você é totalmente impotente. Contra a minha igreja, você não pode nada. A Bíblia nos diz que ele cai por terra e pergunta: Senhor, o que eu devo fazer? E o Senhor fala: vai até a cidade de Damasco. Entre os significados do nome Damasco, existe um significado que é oásis no deserto. Oásis é uma região regada no meio do deserto. É uma região onde existem fontes, onde existem rios, onde existe água. Jesus disse para a mulher samaritana: se soubesse quem é aquele que te pede água, você pediria a mim, e eu te daria água da vida. Quem bebe dessa água do poço outra vez tornará a beber, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Damasco é uma simbologia de Cristo, a fonte de água viva. Glória a Deus! Paulo ali tinha duas escolhas. Ele estava no deserto. Volta pelo caminho do deserto. Regando a lava cheia. Continua com o seu legalismo. Continua matando por aquilo que ele acreditava que estava errado. Pai! Ou ele entrava na cidade de Damasco, que simboliza aqui Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele pede para ser conduzido até a cidade de Damasco. E ele fica cego. Ele já estava cego antes. A visão dele, no sentido espiritual, estava totalmente tapada. Pai! Agora ele fica cego fisicamente. Deus estava mostrando: Saulo, olha como você estava. Você estava totalmente cego. A verdade estava na sua frente e você não queria enxergar. E lá na casa de um homem chamado Judas, ele fica. E a Bíblia nos diz que ele tem uma visão. E ele vê um homem chamado Ananias. E esse homem chamado Ananias, o Senhor fala com ele e diz: Ananias, eis aqui. Existe um homem que está cego, e eu preciso que você vá até lá e coloque as mãos, imponha as mãos por ele, ore por ele, ele seja curado. Senhor, eu vou agora. Imediatamente eu vou. Tira esse
homem, Saulo de Tarso. Ananias, eu imagino que fica branco e pensa, Senhor, Saulo de Tarso? Saulo de Tarso. Senhor, mas eu conheço esse homem aí, é um que está matando qualquer um que confesse a ti. Qualquer um que seja cristão, ele está matando, é esse mesmo. Senhor, o Senhor está enganado. Não, é esse mesmo. Mas, Senhor, o Senhor quer que eu vá colocar as mãos sobre ele para ele se curar por tudo o mal que ele fez. E Deus fala dessa maneira: ele é para mim um vaso escolhido. E eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. O problema nosso é que a gente olha o passado das pessoas. A gente usa o passado das pessoas para procurar os erros, para procurar os podres da vida dela. Deus, ele não vê dessa maneira. Mediante ao arrependimento, ele perdoa qualquer transgressão, qualquer pecado. E Deus fala dessa maneira: eu vou mostrar para ele o quanto ele deve perecer pelo meu nome. Ananias depois falou isso para Saulo, ou Paulo. Falou: Deus falou que você vai sofrer, que você vai ser provado no nome dele. Não. Sabe qual que é o defeito nosso? Uma pessoa vem para Cristo daí. Agora você vai ver o que é prova. Você vai ver o que é ser provado. Você vai ver o que é sofrer. O Evangelho, a gente passa por prova, mas não quer dizer que o Evangelho seja só prova. Passa por luta, mas não quer dizer que o Evangelho seja só luta. O Evangelho é boas novas. Glória a Deus. E Ananias vai, obedece a ordem do Senhor e chega até Paulo e fala dessa maneira: irmão Saulo, já chama de irmão. Glória a Deus. Deus me mandou até aqui. Eu imagino que todo esse tempo Paulo ficou refletindo e pensando: será que todo o tempo eu fiz tudo errado? Será que aquilo que eu acreditava que era o certo, na verdade eu estava errando? O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E já estava trabalhando na vida de Saulo. E de repente Ananias chega: ei, irmão Saulo, o Senhor me mandou até aqui para que eu lhe imponha as mãos e você seja curado e seja cheio do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que escamas começam a cair dos olhos. Glória a Deus. A escama do legalismo começa a cair do olho de Saulo. A escama do engano começa a cair do olho de Saulo. A escama do homicídio, porque ele era um homicida, não pensava duas vezes antes de matar alguém que fosse cristão, começava a cair dos olhos de Saulo. E a Bíblia nos diz que de repente ele começa a enxergar, ele começa a ver. E ele vê, e ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Aquele momento foi o momento aonde morre o legalista, aonde morre o fariseu, aonde morre o assassino, e nasce o apóstolo Paulo. A palavra do Senhor nos diz que Paulo ainda ficou algum tempo, ficou algum tempo em Damasco. Ele não saiu de Damasco. Ele ficou algum tempo, diz que ele ficou alguns dias. Ele não foi pregar imediatamente. Então é isso que a Bíblia diz, alguns dias.
Eu quero fazer uma pergunta, pastor Douglas. Quando o Guilherme nasceu, junto com a certidão do nascimento, você mandou fazer a carteira de trabalho dele? Não, né? Algum irmão, quando o filho nasceu, ou agora que o filho, da idade da minha filha, 4 anos, já está distribuindo currículo nas firmas para arrumar emprego para o filho? Tem alguém aí? Não? Então por que se faz isso muito com um novo convertido? Oh, Rabassuriana, Labaxéia. Mal chegou para Cristo, mal chegou para Deus, mal aceitou Jesus como Salvador, e já querem dar responsabilidade, já querem dar trabalho, já querem dar fardo, e já querem que a pessoa faça isso e faça aquele outro, e faça não sei o quê. Oh, Rabassuriana, Labaxalabá. Ainda não tem estrutura, ainda não está pronto para isso. Não está pronto para assumir responsabilidade. Tem, em primeiro lugar, que aprender. Aprender. Mas também tem o outro lado. Também tem pessoa que acaba de se converter e quer abraçar tudo. E quer fazer isso, e quer fazer aquele outro. Mal chegou, já quer o púlpito. Mal chegou, já quer pegar. Mal chegou, já quer ser ungido a diácono, a presbítero. Ora, Massuriana, Labaxerecaê. Em primeiro lugar, tem que aprender. Aprender. Ora, Labaxuriana. E outra coisa, eu não menosprezo a unção de diácono, a unção de presbítero. É uma honra aquele que é ungido. Mas isso aqui é para nós, homens, para nós, seres humanos. Diante de Deus existem duas condições só que o cliente tem: filho e servo. Só essas duas. Não existe outra. Uma coisa que uma vez eu estava conversando com o Douglas, e sinceramente eu dou parabéns para o irmão Daniel. Porque o Douglas falou que ele não quer fazer nada ainda da igreja, que ele, em primeiro lugar, ele quer ser cheio do Espírito Santo. Ele não quer queimar etapas. Não quer queimar etapas. Ei, a vida cristã é uma escada. É um degrau de cada vez. Não se pula degraus. Se coloque em pé nesse momento. Deus viu aquele homem na estrada de Damasco. Aquele homem que odiava a igreja, que era inimigo da igreja. E ele não viu ele como um adversário da igreja, mas viu aquele homem como uma oportunidade do seu nome ser pregado para os gentios. Aquele homem que antes era inimigo, sabe do que ele se tornou? Acabou se tornando na pessoa que depois de Cristo foi o homem mais influente dentro da igreja. Sabe o que ele acabou se tornando? Acabou se tornando o homem que escreveu 13 das cartas do Novo Testamento. Acabou sendo o homem que fez 3 viagens missionárias, que pregou o evangelho para os gentios. Ei, não importa aquilo que você foi, não importa aquilo que você foi. Ele não vê você por aquilo que você foi, mas ele vê você por aquilo que ele quer que você seja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ouça a tua palavra, Senhor, no nome de Jesus Cristo. É que eu me peço neste momento, Pai, abençoa a tua igreja, que a palavra venha ser, meu Deus, meu Pai, ela está surgindo agarrada no coração de cada um. Meu Deus, meu Pai, abençoa cada um dos teus servos, cada um dos teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus.